E se eu te dissesse que eu sei como a Marvel vai fazer Vingadores Guerras Secretas no UCM? A gente sabe como funciona nos quadrinhos e o que acontece, mas o que a Marvel vai adaptar para os cinemas? É sobre isso que eu vim falar para vocês hoje. Vim trazer a minha teoria do que eu acho que eles vão fazer, vim conectar tudo, Vingadores Doomsday, Vingadores Guerras Secretas e até falar sobre o reboot da Marvel no final de Guerras Secretas. Então, sem mais delongas, fica até o final do vídeo e vem comigo saber o que eles vão fazer em Vingadores Guerras Secretas. Salve, salve nerd, eu sou o KMN, seja bem-vindo ao meu canal, e bom, estamos aqui para mais um vídeo, e é o seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje estamos aqui para falar sobre Guerras Secretas, vim trazer para vocês a minha teoria do que eu acho que eles vão fazer, porque eu venho pensando muito sobre isso, desde quando saiu as informações e todos os vazamentos que a gente tem até agora de Vingadores Doomsday, como eles vão conectar um filme no outro, e também como eles vão fazer as participações especiais desse filme, como eles vão trazer personagens como Homem-Aranha do Andrew Garfield, Motoqueiro Fantasma, talvez do Nicolas Cage, outras versões de outros heróis, como por exemplo, uma versão superior do Homem de Ferro, ou alguns outros personagens que estão sendo cogitados aí. Guerras Secretas é sobre isso, trazer personagens antigos que a gente vai ver pela última vez, e tudo que você já imaginou em ver um filme de super-herói, você pode esperar nesse filme. Se em Vingadores Doomsday o Doutor Destino terminar criando o mundo de batalha, como que eles vão colocar essas participações especiais em Guerras Secretas? É sobre isso que eu vim responder, e eu também vim falar como Vingadores Doomsday deve terminar e como o multiverso deve ser resetado, como a linha temporal principal, a meio-meia, deve ser resetado, e como tudo deve acabar em Guerras Secretas. Lembrando, tudo isso aqui é a minha teoria, o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu já quero deixar claro isso aqui e eu já quero deixar documentado também, vai que eu acerto no futuro. A gente só vai saber isso em 2027, mas eu já vim trazer para vocês a minha teoria porque eu não paro de pensar nesses dois filmes. Se você já gostou da ideia, deixa o like aí que fortalece muito, tá? Depois você pode tirar se você não gostar do vídeo e não gostar da minha teoria, tudo bem? Comenta aí embaixo o que você espera para esses filmes e vamos lá, tá? Já se inscreve também que dá uma moral absurda, tamo rumo a 10 mil inscritos aqui no canal, e eu não só vou trazer teorias daqui pra frente sobre os próximos filmes, mas também trago vazamentos, rumores, informações sobre os filmes também. Eu tô cobrindo tudo sobre a Marvel Studios, tá? Então se você quiser um canal focado em Marvel Studios, é por aqui. Como Vingadores Doomsday vai terminar? Para falarmos sobre Guerras Secretas, sobre o início do filme, a gente tem que falar sobre o final do antecessor, que vai ser Vingadores Doomsday, que ainda vai ser lançado no final desse ano. Mas, segundo informações, segundo os vários roteiros vazados, que eu já cobri aqui nesse canal, caso você não viu, vou deixar tudo na descrição, tá? Tem vários vídeos sobre roteiros, vazamentos aí de Vingadores Doomsday. Segundo esses vazamentos, Vingadores Doomsday vai terminar com o mundo de batalha sendo criado e o Doutor Destino se tornando o Deus Imperador, a partir do momento em que ele rouba o poder do Loki, que é o cara que tá segurando as linhas do tempo, que é o deus das linhas do tempo ali. Basicamente o que ele fez com os Beyonders nos quadrinhos, tá? Já que aqui a gente não tem os Beyonders ainda adaptados, eles podem adaptar o Loki no lugar deles, tá? E o Doutor Destino chegar até o Loki, roubar o poder dele e aí se tornar o Deus Imperador Destino. Mas não só isso, tá? Não só o poder do Loki, ele deve roubar também o poder do Franklin, ou utilizar o Franklin, né? Manipular o Franklin Richards, que é multipoderoso, a gente sabe que ele pode criar um universo de bolso, né? Ele é muito poderoso e o Doutor Destino já sabe disso, a gente viu isso no pós-crédito de Quarteto Fantástico. Então, ele deve chegar até o Loki, roubar o poder dele e manipular o Franklin Richards, até porque o Franklin é muito importante em Guerras Secretas. Eu vou falar disso lá no final, quando a gente estiver falando do reboot desse filme. E a partir do momento que o Dr. Destino tem o poder do Loki em mãos e controla o Franklin Richards, que como eu falei é muito poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. E aí ele deve acabar com todas as realidades e juntar tudo em uma só, criando então o mundo de batalha e também se transformando no Deus Imperador Destino, como eu acabei de falar. O Deus Imperador Destino que aparece nas Guerras Secretas de 2015 e é aquela versão do Dr. Destino de traje branco, a capa branca, né, sentado no seu trono, onde ele controla tudo, onde ele apaga a memória de todo mundo e todo mundo ali serve a ele. No filme, em Vingadores Doomsday, provavelmente o Dr. Destino vai apagar a memória de todo mundo e fazer com que todo mundo ache que tudo aquilo
é o que sempre existiu, que eles sempre serviram ao destino. E aí começa Guerras Secretas. Aí a gente vai para minha teoria de como todo mundo vai participar desse filme, mas antes eu quero perguntar para vocês rapidinho, vocês gostariam de um vídeo contando a história de Vingadores Guerras Secretas? Comenta aí embaixo. Para quem não viu, eu já trouxe a história do Doutor Destino, tá? Um resumão, vou deixar na descrição para vocês. E eu também já trouxe a história de Dinastia Kang, que seria o filme que estaria sendo lançado agora no lugar de Vingadores Doomsday. Na verdade já era para ter sido lançado, né? Mas deu todo aquele problema com Kang e a gente não precisa mais falar disso. Mesmo que eu vá citar o Kang aqui, tá? Se liguem, o Kang realmente venceu. Então já comenta aí embaixo, vocês querem um vídeo completo sobre a história de Vingadores Guerras Secretas? Que eu posso trazer para vocês antes de Guerra Secreta ser lançado. Tem muito chão pela frente, até 2027 dá para fazer esse vídeo para vocês. Como vão colocar outros personagens em Guerras Secretas? Vamos lá, Guerras Secretas começa no mundo de batalha, com Deus Imperador Destino tomando conta de tudo. Doutor Estranho agora é o seu súdito, Sue Storm e Valeria Richards são a sua família, e todos os heróis que contrariaram e ainda contrariam o Doutor Destino são penalizados e totalmente massacrados. Esse é o vislumbre que a gente deve ter no começo de Guerras Secretas, o Doutor Destino sendo manda-chuva, literalmente um deus. Com o poder do Loki e com o Franklin Richards nos seus comandos, ele é literalmente um deus, o ser mais poderoso do multiverso Marvel. Só que aí você me pergunta, como é que vai funcionar tudo? Como as participações especiais vão aparecer nesse filme? Como eles vão conectar e adaptar tudo? Que a gente sabe que em Vingadores Doomsday deve terminar com os universos colidindo, o Doutor Destino criando o mundo de batalha e acabando com todas as outras realidades. E aí que vem o ponto. Na minha teoria, o Doutor Destino vai destruir o multiverso e fechar ele completamente. Ou seja, como eu falei agora há pouco, o Kang, aquele que permanece, a versão do Kang que foi apresentada lá na primeira temporada de Loki, realmente venceu. A ideia do aquele que permanece era ter uma linha do tempo. Vocês lembram que recentemente eu trouxe um vídeo para vocês do perguntas e respostas do Alex Pérez? E ele falou que o Kang tinha vencido, que o aquele que permanece venceu. E é aí que encaixa. O aquele que permanece tinha um plano, uma missão: transformar tudo em uma linha do tempo só. E é o que o Doutor Destino deve fazer. Então, o plano do aquele que permanece, mesmo ele tendo sido morto, e mesmo ele falando que ele ia voltar uma hora ou outra, que uma guerra entre os Kangs ia acontecer, ele não precisou que tudo isso acontecesse. O Doutor Destino fez com que o plano dele se concretizasse. Nesse momento em que o Doutor Destino fecha o multiverso e transforma tudo em uma linha do tempo só, os universos se colidem em um só. Guerra Secreta será mostrado vários personagens que não estavam em Vingadores Doomsday e que vão estar na Terra 616 na sequência. Como, por exemplo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, um Motoqueiro Fantasma, talvez o Nicolas Cage, outra versão do Hulk, o Homem de Ferro do Robert Downey Jr., por que não? E até um Homem de Ferro superior, que muita gente quer ver o Tom Cruise nesse papel desde Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Além de vários outros personagens, como o próprio Miles Morales, que eu falei que deve aparecer pela primeira vez em Guerras Secretas. Então, basicamente, é um jeito de você adaptar o que aconteceu nos quadrinhos em 2015 de um jeito muito mais simples de se entender. Você não precisa quebrar a cabeça, é um jeito simples que qualquer um consegue entender e faz total sentido. O Doutor Destino acabando com o multiverso, fechando o multiverso e transformando tudo no mundo de batalha, ele pega os personagens de outros universos que não eram para estar na nossa linha do tempo e colocam aqui. Então, o mundo de batalha vai ser mostrado em Guerras Secretas com vários personagens que a gente sempre quis ver no mesmo filme. Todos aqueles personagens que a gente viu em Deadpool e Wolverine, Elektra, Blade, o próprio Gambit com os X-Men, que já vão estar em Vingadores Doomsday, Deadpool e Wolverine, que também já devem estar em Vingadores Doomsday, os três Homens-Aranha juntos, Andrew, Tobey e Tom Holland, além de um Miles Morales, que era de outro universo e acabou caindo nesse, porque o multiverso acabou. Em Guerras Secretas, o multiverso vai ser fechado. Tudo vai estar em uma linha do tempo. Por isso que teremos muitas participações, e é nesse momento em que os outros personagens de outros universos caem na nossa linha do tempo. Então é desse jeito que a Marvel vai adaptar as Guerras Secretas dos quadrinhos, de um jeito fácil que todo mundo consiga entender. E no mundo de batalha, não só heróis estão coexistindo, tá?
heróis de outros universos, mas vilões também. A gente deve ter os vilões também no mundo de batalha. E aí é o que eu vinha falando pra vocês desde que Guerras Secretas foi confirmado, lá da primeira vez, tá? Lá quando era junto com Dinastia Kang, eu já falava isso pra vocês. Podem esperar tudo que vocês sempre quiseram ver. Todos os personagens que você imaginar, que você queria ver em um filme dos Vingadores, podem aparecer em Guerras Secretas. Porque essa adaptação simples que eu falei aqui agora, permite com que eles coloquem qualquer personagem sem peso na consciência, sem se preocupar se vai fazer sentido ou não, porque faz sentido. O Doutor Destino fechou o multiverso, acabou com tudo, e trouxe os heróis e os vilões, tudo para um universo só. A gente pode ter, inclusive, a cena do Thanos, o Rei Thanos, que estava sendo cogitado aí aparecer, e o Doutor Destino arrancando o esqueleto dele. Por que não? Ia ser uma cena clássica dos quadrinhos das Guerras Secretas adaptada. Então, na minha cabeça, é muito simples. Deve ser isso que vai acontecer. É desse jeito que eles vão colocar outras versões e outros heróis para fazerem a sua última participação especial nesse último projeto de nostalgia que a gente vai ter em muito tempo. Até porque, depois disso, o multiverso deve ser fechado e aí o reboot da Marvel começa. Como vai resetar tudo? No meu plano, na minha teoria, o fim de tudo em Guerras Secretas, os heróis vão perceber que apenas derrotar o vilão não será o suficiente. Eles vão ter que resetar o universo que um dia conhecemos. Muita gente acha que Vingadores Doomsday e Guerras Secretas vai ser igual Guerra Infinita e Ultimato, que os heróis vão perder no primeiro e depois vão ganhar, mas não. No segundo filme, provavelmente eles vão derrotar o vilão, mas eles terão que perder também, porque muitos ali vão deixar de existir para sempre. A TVA não existe mais, não tem como, não tem ajuda, não tem como mandar para outro universo, não tem jeitinho. Alguns personagens vão ter que acabar ali. Então eles vão perceber que derrotar o Doutor Destino não é o suficiente. Se eles derrotarem o Doutor Destino, vai continuar tudo a mesma coisa. Eles têm que derrotar o Doutor Destino e se sacrificarem para rebootar o universo. E é nesse momento que o Reed Richards, junto com o Franklin Richards, e quem sabe, se a gente tiver sido apresentado ao Homem Molecular, eles vão rebootar o universo assim como fizeram nos quadrinhos. E se a gente não tiver o Homem Molecular, até o próprio Loki pode ajudar de novo. Ele deve retomar o poder dele, com eles derrotando o Doutor Destino, e aí ele pode ajudar e pode até se tornar parte desse final para rebootar o universo. E além disso tudo, eles vão ter que acabar de vez com o multiverso. Não tem outra opção, vão ter que recomeçar tudo do zero em uma nova linha temporal. E sem brechas para nenhuma abertura futura, tá? O multiverso nunca mais deve ser reaberto. E aí no futuro, daqui 20 anos, alguém vai lá e abre o multiverso de novo, dá um jeito e volta na época da nostalgia de novo. Mas a ideia de Guerras Secretas é fechar o multiverso e começar uma linha do tempo, mas aí dessa vez completa, né? X-Men, Quarteto Fantástico, Vingadores, Miles Morales, Homem-Aranha, todo mundo junto, todo mundo vivendo em uma realidade só. E assim, desse jeito, o soft reboot acontece. Por que soft reboot? Porque alguns personagens vão continuar, como o próprio Quarteto Fantástico, tá? O Reed Richards, a Sue Storm, o Franklin Richards, eles vão continuar sendo os mesmos, até porque eles são importantes e eles vão fazer parte desse soft reboot. Eles vão ser responsáveis por rebootar o universo com o Franklin. Nesse momento a gente deve ter a Valéria também, tá? Se tiver uma adaptação bem fiel, a Valéria também faz parte dessa história. Só que o soft reboot é porque alguns personagens vão continuar, mas outros vão mudar. Como, por exemplo, o Homem de Ferro e o Capitão América. O próprio Kevin Feige já falou que depois de Guerras Secretas, teremos um novo Capitão América e um novo Homem de Ferro. E aí, a história vai acontecer de novo. A gente vai ver um novo Capitão América surgindo, um novo Homem de Ferro surgindo, e a gente vai dar adeus a praticamente toda essa história que a gente viveu há quase 20 anos. E é o que eu venho falando pra vocês também, se preparem, porque Guerras Secretas é a última vez que a gente vai ver esses caras juntos. E a gente vai ter que se acostumar e vai ter que aceitar um recomeço. Isso foi feito nos quadrinhos e deve ser repetido nos cinemas, até porque os atores não vivem para sempre. Infelizmente, eles não podem continuar interpretando o mesmo personagem por 100, 200 anos, né? Eles têm que parar. E aí, a ideia é trazer atores mais jovens para começar uma nova fase e levar eles por mais 20,
30 anos, quem sabe. Então o soft reboot finalmente acontece. Frank Richards, Reed Richards, o Loki, o Homem Molecular, sei lá quem é que vai ajudar. Aí os roteiristas junto com os irmãos Russo vão ter que se virar. Eles rebootam o universo e tudo começa de novo. Agora, tudo em uma linha do tempo só, sem multiverso, sem linha temporal, sem nada. Nunca mais veremos isso acontecendo. Pós-Guerras Secretas. E é o que eu falei, após Guerras Secretas, após o soft reboot, a gente vai ter novas versões dos heróis que a gente aprendeu a amar durante essas décadas. E a gente vai ter que aprender a amar eles de novo, com outras caras, outras interpretações e novas histórias. E o que eu acho que vai acontecer pós o soft reboot? Eu acho que a Marvel vai começar a adaptar fielmente os quadrinhos, aproveitando até um pouco da nostalgia. A era da nostalgia tá só começando, rapaziada. E quando eu falo nostalgia, não é só heróis antigos como Blade, o Tobey Maguire de volta. Não tô falando só disso. A era da nostalgia que eu tô falando, que tá acontecendo agora, é você fazer um projeto igual o que você já viu lá na sua infância. Como, por exemplo, o que está acontecendo agora. Filmes de jogos, filmes de histórias que a gente já viu antes. Isso tudo entra como nostalgia também. Então, o jeito da nostalgia que eu falei que eles vão fazer a partir de Guerras Secretas é adaptar os quadrinhos da forma mais fiel possível. É óbvio que não dá para você fazer uma história igual dos quadrinhos. Já seria incrível, né? Porque você veria os quadrinhos que você leu quando era criança, ou você leu, o seu pai leu quando era criança, seu avô leu quando era criança, ganhando vida. Você vai ver esses quadrinhos ganhando vida nos cinemas. A mesma cena acontecendo. Por exemplo, Guerra Civil que a gente viu nos cinemas não tem nada a ver com a Guerra Civil dos quadrinhos. O que eu acho que eles vão fazer com novos personagens, um novo Capitão América, um novo Homem de Ferro, é uma guerra civil praticamente fiel aos quadrinhos, com todos os personagens que a gente viu nos quadrinhos aparecendo no filme. E aí vai ser um filme gigantesco. Aí é um filme no estilo Vingadores, tá? Aí é um filme que tem potencial para ser um dos grandes próximos filmes blockbuster do cinema, de levar a galera pro cinema em peso. Até porque a gente não vai ter o multiverso mais, então a gente não vai ter mais esse gatilho, essa promessa de, vão pro cinema porque tem versões alternativas, tem participações especiais. Não vai ter mais isso. O que vai levar a galera pro cinema após o soft reboot é as adaptações fiéis. E aí a gente pode ter uma saga do infinito completamente diferente, uma saga da Guerra Civil completamente diferente, e no futuro, quem sabe, Guerras Secretas completamente diferente também. E bom, eu deixei o melhor pro final, tá? Vamos falar sobre o Doutor Destino, como é que ele vai acabar Guerras Secretas, porque sim, ele deve continuar depois do soft reboot. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a escolha do Robert Downey Jr. para ser o Doutor Destino, inclusive é o trailer aqui do canal. Quando você chega, você já dá de cara com esse vídeo para ver se você vai gostar ou não da minha opinião, porque eu falei que para mim foi a melhor opção, e não só pela nostalgia, não foi só uma escolha desesperada da Marvel, foi uma escolha totalmente pensada, porque pensa comigo, imagina se eles trazem o Cillian Murphy, por exemplo, que é um cara que muita gente quer ver como Doutor Destino. Aí imaginem só, o Cillian Murphy que todos pedem como Doutor Destino, participa de Vingadores Doomsday, Guerras Secretas e nunca mais aparece, porque o soft reboot acontece. Todo mundo ia ficar decepcionado, não é verdade? Então, o Robert Downey Jr., além dele participar somente de 2 projetos e nunca mais aparecer, nem como Doutor Destino, nem como Homem de Ferro, nunca mais, acabou. Além disso, tem a parte de trazer a galera pro cinema, porque, olha, o cara tá de volta. O maior herói se tornou o maior vilão. Seria um desperdício trazer algum outro ator, ainda mais um ator que a galera quer muito ver, pra fazer o personagem em 2 filmes. E aí é que tá, a Marvel com certeza pensa em tudo e com certeza vai querer ter um Doutor Destino no seu universo, até pra participar de um filme do Quarteto Fantástico, ou até pra ser um vilão de novo, de uma grande saga no futuro, daqui 20 anos de novo. Então eles vão manter o Doutor Destino no nosso universo principal, no 616. Só que depois do soft reboot, do mesmo jeito que o Doutor Destino termina Guerras Secretas de 2015 com o rosto modificado, o rosto sem cicatrizes, pra quem não sabe, esse é o final de Guerras Secretas, tá? O Doutor Destino na Lativéria, ele tira a máscara e o rosto dele tá curado, ele tá com o rosto sem cicatrizes, e ele rindo, dando risada, acaba Guerras Secretas. Do mesmo jeito em que ele tem uma mudança em Guerras Secretas, depois de Guerras Secretas dos cinemas, quem vai aparecer como Doutor Destino? Um novo ator na Lativéria,
que pode ser muito bem o Cillian Murphy que todo mundo pede como Doutor Destino. Então imagina só, depois que Guerras Secretas acaba, o soft reboot acontece, a gente vê o universo da Marvel com os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha e o Miles Morales juntos, um novo Capitão América, um novo Homem de Ferro, e na Lativéria, um novo Doutor Destino, com um novo rosto, deixando o vilão ali e começando novas histórias. Pra mim, é isso que vai acontecer em Guerras Secretas. Mas agora eu quero saber de você, gostou dessa minha ideia? Você acha que eu viajei muito ou você concorda comigo? Comenta aí embaixo, quero saber se você assistiu até aqui, então comenta aí, Doutor Destino, se você assistiu até aqui. Quero saber se você tá assistindo até o final ou tá pulando antes da hora. Além disso, se inscreve no canal se você curtiu, se você assistiu até aqui é porque você gostou do conteúdo, então já se inscreve. Mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritos aqui. Então, se inscreve aí pra dar essa moral. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos. E Guerras Secretas não tá nem perto de acontecer. Mas eu já deixei a minha teoria. E a gente vai descobrir em 2027 se eu acertei ou não. E se eu não acertar, pode ter gente que vai preferir a minha versão. Então, olha só que loucura. Comenta aí embaixo então o que você achou. Deixa o like se você curtiu, que ajuda muito a propagar o canal para mais pessoas. Se tiver aparecendo a opção de hypar o vídeo, hypa aí também, que ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e mais pessoas ficarem sabendo da minha ideia, do que eu acho que vai acontecer em Guerras Secretas. E deixa sua opinião também, deixa sua versão nos comentários, eu quero ler a sua opinião e quero saber o que você tá pensando que vai acontecer em Guerras Secretas também. Se você quiser fazer parte e ajudar ainda mais esse canal de uma forma monetária, você pode se tornar membro do canal, tá? Os membros têm direito a um grupo no WhatsApp, tô lá trocando ideia com vocês todos os dias, tá? Então é uma maneira de você se conectar com essa parte da comunidade e comigo também, me mandar ideias, teorias e vazamentos também para mim trazer para o canal. Então, se você quiser, se você puder, considere se tornar membro do canal e ajudar ainda mais mensalmente esse canal, beleza? E mais é isso, rapaziada, deixe suas opiniões, curte, comenta, compartilha pra todo mundo e vamos ver se eu tô certo em 2027 ou não. Vamos ver como é que vai acontecer esse soft reboot, tô muito ansioso e quero ver como é que a Marvel vai continuar após isso. Eu ainda acho e acredito que o futuro da Marvel vai ser grandioso. E você? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui.